Olá, meninas, bom dia, muito bom dia para vocês. Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas a mais uma aula, né, semanal aqui sobre a saúde da mulher, 40 a mais, climatério, menopausa, mas também sobre a saúde da mulher como um todo, em qualquer idade, né? A gente vai caminhando aí por esses locais e vamos descobrindo aí as nossas, como trabalhar nossa feminilidade. Sexta-feira, gente. Bora lá então para os primeiros recadinhos rapidinho. Então, lembrar que toda sexta-feira às 11 a gente tem uma aula ao vivo. Essas aulas estão ficando gravadas e disponíveis lá no YouTube, mas também é sempre legal a gente estar presente aqui no ao vivo para tirar dúvidas, para fazer essa troca, né? Os temas são bem profundos, porém são temas práticos, onde eu sempre estou trazendo aqui dicas e orientações para que a gente já coloque em prática, né, o Ayurveda de uma forma simples. Tudo isso aqui é para mulheres que estão atravessando o climatério, que querem também se reconectar. Eu sou Thais Fernanda, para quem está chegando agora, sou terapeuta e professora de Ayurveda há mais de 10 anos, e hoje eu sou especialista na saúde da mulher com foco no climatério, menopausa, emoções e autoconhecimento. Então, o meu trabalho, o meu propósito é levar o Ayurveda com clareza, com leveza e coragem, sem romantizar, mas com muita escuta. Então, é trazer o Ayurveda de uma forma simples, da vida real, da forma mais acessível possível, por isso que esse projeto é e sempre será gratuito, tá? Só preciso trocar essa foto aqui, né? Porque já mudei o visual já faz um tempo. Preciso reabastecer aí o meu álbum de fotos. Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o medo do envelhecimento, tá? Medo do envelhecimento, da mortalidade, né? O medo de ficar velho, o medo de tudo acabar, é o que vem, o que vai acontecendo aí no decorrer da nossa vida de uma forma natural, né? Então, como a gente pode transformar esse medo em presença e em coragem, né? Trazer essa emoção, sem fingir que ela não existe, mas acolher essa emoção e também cuidar dela de alguma forma, tá? E por que que a gente vai falar sobre isso? Então, o climatério ele traz climatério e menopausa, né? Acima dos 40 anos, até um pouco antes, quando a gente está ali por volta dos 36, 37, as coisas já começam a ficar diferentes, já começam a surgir essas dúvidas e esses questionamentos, né? Então, o climatério ele traz questionamentos profundos, medos que antes eram silenciosos, agora vão ganhando força, e é uma fase de transição e renascimento. Então, a gente vai ficando mais vulnerável, a gente vai ficando mais suscetível a essas dúvidas e a essas inseguranças, né? E o medo de envelhecer, ele é uma questão presente, né? Desde que a gente é pequeno, na verdade, porque a sociedade impõe sobre a mulher que a gente não pode ficar velha, né? Tanto que a gente observa aqui na nossa sociedade, né, na televisão, nos filmes, que sejam no Brasil ou internacionais, as mulheres passam a ter um outro papel, um outro lugar, né? Não são mais tão protagonistas como elas eram. Claro que agora a gente está vendo aí um pouco de mudança nesse lugar, vendo mulheres mais velhas, como por exemplo a Nicole Kidman atuando como protagonista, porém a gente percebe que fisicamente elas ainda são cobradas para se apresentar como mulheres muito jovens, né? Com muita vitalidade e tal. E aí isso vai trazendo questionamentos para nós. E se eu perder o meu valor, né, diante a vida de uma forma que a sociedade nos cobra? E o que que ainda dá tempo de eu fazer? Então, poxa, eu não conheci o Ayurveda antes, eu não cuidava tanto da minha saúde, eu não me preveni, eu não fiz nada. E agora? Será que dá tempo de eu fazer? E também, será que eu vou envelhecer sozinha? Então, a gente sabe que existem inúmeras realidades, cada uma tem a sua rotina, a sua vida, mas se a gente chega aos 40 sem ter um parceiro, uma parceira, sem ter construído uma família, uma carreira, uma estabilidade financeira, isso traz essa sensação: será que eu vou envelhecer sozinha? Ou se construir tudo isso, mas agora que eu estou de cara com meu parceiro ali, os filhos foram embora, e aí a gente percebe que não é mais aquilo que a gente quer e acabam acontecendo os divórcios e é toda uma transição. Então, essa fase da nossa vida, ela é transição hormonal, física, mental, emocional e de realidade de vida. Então, é natural que essas dúvidas, esses medos, eles surjam e vão acontecer. E o medo da morte?
A morte é um assunto muito delicado, né, pesado para a gente conversar, mas é uma constante, né? Todo mundo vai morrer. E é a única certeza que a gente tem, né? Ó, o clichê. Então, se a gente para pensar sobre isso, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, né? Tanto que quando a gente conhece alguém que sabe que está doente, com uma doença grave, uma doença séria, é um outro clima, é uma outra vibe que essa pessoa vive, né? E é esse medo da morte, ele é muito presente. Mas é que a gente não pensa muito sobre isso, né? E a menopausa, né, o envelhecer, ele nos lembra disso. Então, ele nos lembra que a gente vai acabar, que a gente é finita, né? Que uma hora a realidade como a gente vive hoje, ela vai terminar. Então, o medo do fim traz ansiedade, que traz a dificuldade de viver o presente. Então, a gente deixa de aproveitar o momento, de acolher as nossas emoções, se apropriar da nossa história, de viver essa transição de uma forma prazerosa por conta da ansiedade, né? E por que que esses medos, geralmente, eles aumentam justamente agora, nessa fase da vida, né? Então, como eu mencionei, de todas as mudanças e transições que estão acontecendo. Então, as mudanças físicas vão trazer mudanças aqui no corpo, na energia, nos hormônios. As mudanças emocionais trazem instabilidade, luto por ciclos encerrados, e esses ciclos que se encerram, eles podem ser tanto ciclos internos, né, do cessar da menstruação, quanto ciclos de carreira, ciclos de relacionamentos, tudo isso causa uma vulnerabilidade emocional, né? E também as mudanças sociais, que são os filhos crescidos, a aposentadoria, essas mudanças naturais que surgem aí com a idade. Então, tudo isso vai trazer essas emoções, vai trazer esse medo, porque esse é um momento de transição. Então, eu sempre comparo climatério e menopausa com a adolescência. É uma fase de mudança. Da criança para o adolescente, da criança para a vida adulta, a gente passa pela adolescência. Então, é uma fase de transição. E a gente lembra como foi difícil, né? Para algumas pessoas mais, para outras nem tanto, mas foi difícil. Agora a gente está de novo nesse momento de transição, então, da vida adulta para a vida da idade mais avançada. Que provavelmente a gente vai ter muito ali, né? Nessa última fase, a gente ainda vive muito, às vezes até mais da metade do que a gente já viveu. Mas é uma transição, porque tudo modifica a partir dos 40, tá? E tá tudo certo, gente. É só a gente aprender a lidar com isso. E como que o Ayurveda explica tudo isso? Então, vamos trazer aqui para essa visão, né, do conceito ayurvédico. Nessa fase, a partir dos 35, 40 anos, a gente tem o predomínio do dosha vata. Então, vamos lembrar o que que é o vata. Vata é uma energia vital que todo mundo tem, que é responsável pelo movimento, pelos pensamentos, pelo fluxo de pensamentos, né? Então, quando ele está aumentado, e isso já explico como que a gente aumenta esse vata, ele vai gerar, então, uma possibilidade de aumento de secura no corpo, de indisposição, cansaço, né, uma fadiga mesmo, problemas no sono, a gente pode ter aí dores musculares, dores articulares, a gente também vai ter mais ansiedade e muita agitação mental, pensamentos acelerados, falta de clareza, falta de discernimento. E nessa fase da vida, o vata aumenta naturalmente, porque é uma fase do ciclo da vida. Então, a fase da infância é o kapha que fica mais presente, porque é estrutura, nutrição. Na fase da vida adulta é o pita que fica mais presente, porque dá força, coragem, para a gente buscar os desafios e conseguir realizar. E na fase da idade mais avançada, a partir dos 35, então eu falo idade avançada, parece que a gente está falando de um velhinho, bem velhinho, né? Mas não. Pro Ayurveda, a partir ali dos 40, a gente já está nessa fase vata da vida, que é o findar de tudo isso, mas que vai durar muito tempo. Então, já é naturalmente um momento da vida, a partir dos 40, em que vata já está mais evidente, porque ele é responsável por essa fase da nossa vida. Agora, se a gente coloca coisas que ajudam a desequilibrar isso, então todas essas características e sintomas elas aumentam. E quais seriam então o que que a gente faz para isso aumentar? Então, uma vida sem rotina, né? Então, quando eu não coloco horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, cada dia eu faço a coisa no momento, cada dia uma coisa nova, isso desestabiliza, isso nos traz insegurança, né? E a falta de estabilidade aumenta a vata. Alimentos muito crus, muito frios, gelados, sem untuosidade, né? Sem suculência,
Então, se eu como uma dieta que tem muitos desses alimentos, isso também aumenta a vata. Alimentos muito processados, industrializados e uma rotina muito agitada. Então, a gente sabe que tudo que traz muita agitação vai aumentar a nossa agitação mental também. Então, excesso de estímulos, tá? Então, tudo isso aumenta a vata e vai gerar, então, mais ansiedade. E por isso a gente vai ter, então, aquelas inseguranças, aqueles medos, e vai nos impedir de viver o presente, né? Com atenção plena, com presença. A gente também tem a queda de ôdias nessa fase. O que que é ôdias? Ôdias é uma energia que o nosso corpo produz a partir da nutrição dos tecidos. Então, quando eu como alguma coisa, eu digiro aquela comida e ela vai ser absorvida pela corrente sanguínea para nutrir o meu corpo. Para o Ayurveda, a gente entende que há uma cadeia de nutrição que acontece. Então, um tecido recebe, então o sangue recebe essa nutrição, ele digere, absorve tudo aquilo que ele precisa e aí ele transfere para o próximo tecido, que é o tecido muscular. Depois vai acontecendo toda essa cadeia e um tecido vai nutrindo o outro até chegar lá no último tecido que vai produzir ODs, que é essa energia vital, energia de disposição, que está responsável também pelo nosso sistema imune. Então, se eu não tenho um sistema imune ok, significa que a digestão e nutrição dos meus tecidos não está ok. E aí, isso também vai trazer uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de fraqueza, de cansaço, de digestão ruim, tá? Então, para resolver tudo isso, a gente precisa de rotina e nutrição. Tanto nutrição de alimentos, com esses alimentos que eu comentei, mais suculentos, né, mais untuosos, como também uma nutrição emocional. E aí a gente já vai falar daqui a pouco sobre essa nutrição emocional, tá? E vamos entender como que é esse envelhecer segundo o Ayurveda, né? Envelhecer é a passagem para a sabedoria. Então, é aquilo que eu falei. Da fase da infância para a fase adulta, tem a adolescência. Da fase adulta para a idade avançada, tem o climatério e a menopausa. E é uma fase de sabedoria. Aqui a gente tem no Ayurveda esses nomes difíceis em sânscrito, né? Nem vou pronunciar para vocês não confundirem. Não precisa decorar, não precisa saber isso, não. A gente tem três pilares de sustentação no Ayurveda. Um é a nossa alimentação. Então, eu preciso sempre observar essas três coisas. Para que eu tenha saúde, para que eu faça uma manutenção, para que eu faça uma prevenção, ou até para que eu faça o tratamento de alguma coisa que já está acontecendo. Então, a alimentação, ela está aqui em primeiro lugar, porque tudo que eu como vai ser veneno ou remédio de acordo com o que eu preciso, da quantidade, da forma como é preparado, e a gente já sabe isso, inclusive, na nutrição moderna, né? Então, qual é o alimento que eu preciso hoje? Como é que eu vou me alimentar? Quantidade, qualidade, variedade, texturas, sabores, tudo isso a gente vai também vamos desenvolvendo esses temas aqui ao longo das nossas aulas, tá? O segundo pilar é o estilo de vida. E aqui, a gente, envolve uma gama de coisas. Então, é a nossa rotina, é onde eu trabalho, é com quem eu convivo, é que livros eu leio, que pessoas eu sigo no Instagram, quais filmes eu assisto, que música eu ouço, que hora eu acordo, que hora eu durmo, que hora que eu como, né? Se eu faço atividade física ou não, como é o meu sono. Então, é tudo que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso tudo a gente também precisa escolher, né? Fazer escolhas saudáveis. Então, esse é um segundo pilar. E o terceiro pilar do Ayurveda são as plantas e terapias para a longevidade. Aqui, gente, a gente também pode incluir na própria alimentação. Então, especiarias para a gente fazer o preparo da comida, para a gente usar como infusão, né? Eu tive um professor muito querido lá quando eu comecei a estudar Ayurveda, indiano. E ele falava assim, né? Parece que eles têm a cabeça mole, eu acho aquilo tão fofinho. E ele falava assim: vocês acham, em inglês, né? E aí tinha uma tradutora, porque meu inglês também é péssimo, graças a Deus que tinha quem traduzisse. E aí ele falava assim: vocês acham que as especiarias, que aquela busca pelas especiarias na Índia, na época das caravelas, né? Daquela coisa que a gente aprende na escola, lá na sexta série, vocês acham que era só para buscar canela, para adoçar o arroz doce? Não. Eles iam lá buscar as especiarias porque elas são remédio. Então, o gengibre, a cúrcuma, a erva doce, o cardamomo, a canela, o cravo, o jasmim, a lavanda.
sabe? O alecrim, gente, tudo que a gente vai usar na cozinha também é remédio. Então, quando a gente fala de fitoterapia, de plantas para terapia, a gente não está falando de cápsulas, né? Ou de um remédio difícil de achar. Pelo contrário, a gente está falando de coisas simples e naturais. Então, a gente precisa observar esses três pilares, que eu vou trazendo dicas aqui para nós, de acordo com as aulas, para que a gente possa nos sentirmos mais estáveis, estabilizadas, para diminuir o máximo possível essa ansiedade e esse medo, tá? Então, voltando aqui um pouquinho para entender mais sobre esse OJAS, que é essa essência da vitalidade, né? Esse produto que os nossos tecidos, né? Essa substância aí que sai como resultado da nutrição dos tecidos. Ela vai trazer vitalidade que sustenta o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, tá? E também, para que a gente mantenha uma boa qualidade de OJAS, então eu preciso comer bem, digerir bem, para que os tecidos sejam bem nutridos. Para isso, eu preciso ter um autocuidado, então, observando esses três pilares. Eu também preciso ter um bom sono, uma alimentação nutritiva e uma conexão espiritual. E quando a gente fala aqui de conexão espiritual, não é religião, tá? Isso aqui é só um corpo que pertence a nós. Então, a gente tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, corpo energético e corpo espiritual. A gente é igual aquela boneca russa, que tem uma bonequinha dentro da outra. Nosso corpo espiritual, ele precisa também ser nutrido. E isso você vai fazer da forma como você se identifica dentro das suas crenças. Preciso ir até um templo, até uma igreja, até algum lugar? Vai da sua forma. Ah, eu não gosto, eu prefiro ficar comigo mesmo em casa, ou eu faço essa conexão na natureza, e aí você decide, porque isso aí vai ser muito individual, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu vou trazer aqui uma explicação do que o Ayurveda vê como espiritualidade, tá? Que precisa ser olhada também para que a gente nutra o corpo para produzir bom ódios, para diminuir a instabilidade e para a gente reduzir esses medos e ansiedades. Para o Ayurveda, a gente está nesse plano, né, nessa jornada aqui, para evoluir como alma. Então, a gente entende no Ayurveda, através dos textos clássicos, que a gente tem esse corpo cheio de camadas e dentro desse corpo habita uma alma. Né? Isso também é muito semelhante a algumas outras crenças, né? Algumas outras filosofias. E essa alma, ela vai vivenciar várias experiências nessa jornada, material, física, vai adquirir esses conhecimentos e aí ela vai evoluir, o chamado degraus da escada, né? Então, se eu, nessa vida eu subi o degrau, depois eu subo mais um, depois subo outro, né? E dentro da Ayurveda, dessa filosofia toda, a gente acredita na reencarnação. Mas não vou ser a Thaís nunca mais, mas a minha alma, ela vai poder vivenciar outras experiências materiais para continuar absorvendo todos esses conhecimentos e subindo mais degraus. E cada uma dessas vidas que a gente vive, dessas jornadas, né, nos dá a oportunidade de evoluir como alma através das nossas experiências. Então, faz uma reflexão aí de quais experiências você tem vivido. Mas não se vitimize, tá? Não se olhe como uma vítima. Observe quais são as escolhas que você tem feito para evoluir como alma. E aí, veja, você está cuidando desse corpo, o seu corpo está te possibilitando vivenciar boas experiências para a evolução dessa alma? Então, só faz essa reflexão, pode pensar nisso aí ao longo do dia depois, né? E aí, o que que a gente entende? Que a gente tem quatro objetivos nessa jornada. Um objetivo a gente chama de Dharma, que é o nosso propósito. Então, é o que que eu quero fazer nessa vida, para que eu vim aqui, o que que eu gosto de fazer. E nós já falamos disso numa outra aula. Se você não viu, dá uma olhadinha lá na playlist. O link da playlist do YouTube tá na descrição do nosso grupo, tá? Do Ayurveda Lovers. E aí você pode rever as aulas se você perdeu. Então, Dharma, o nosso propósito. Depois eu tenho Artha. Artha é como eu vou exercer os meus ganhos materiais, mais ou menos isso, tá? Então, se eu consigo unir o meu propósito com o meu trabalho, ixi, isso é maravilhoso, né? Terceiro é Kama. Kama é prazer. Então, na visão do Ayurveda, o prazer, ele não é errado, ele não é proibido, ele não pode ser julgado e nem é culpa. Pelo contrário, a gente tem que sentir prazer, porque através do prazer a gente também produz ódios. Olha que maravilha.
Então, se eu me sinto satisfeita, se eu tô feliz, se eu tô sentindo prazer, a ausência de frustração, a ausência de tristeza, tudo isso é prazeroso. O prazer aqui para nós não é só relacionado a um ato sexual, alguma coisa sobre sexualidade. Pelo contrário, é o que te traz prazer. Um alimento pode ser prazeroso, né? Desde que seja uma boa escolha saudável. Uma atividade que você faça no seu dia a dia. Então, o prazer precisa estar incluído dentro dessas metas de vida aqui. E por fim, a gente tem moksha, que é o último objetivo de vida, que a gente só atinge se eu conseguir cumprir essas outras três metas aí, esses outros três objetivos. E o que que é moksha? É a libertação. É como se eu tivesse subido todos os degraus da escada, tivesse chegado lá no topo, e aí eu transcendo. Então eu viro, volto essa estrelinha lá. E aí eu não vou precisar mais continuar vivendo as experiências materiais para evoluir essa alma, porque aí eu já cheguei no ápice da evolução dessa alma e eu volto a ser um ser divino, né, e espiritual. Isso aqui, gente, é o que o Ayurveda nos traz. Você também não precisa acreditar nisso para seguir os conhecimentos do Ayurveda, se você não quiser. Porque o Ayurveda vai trazer para nós aí o ensinamento de que a gente deve viver em concordância com a natureza. Aqui eu estou trazendo uma introdução sobre a visão que o Ayurveda tem sobre a espiritualidade, mas como eu já falei, você pode vivenciar a sua espiritualidade da forma que você preferir, tá? E tudo isso, gente, vai ajudar a gente a buscar essa paz com o ciclo da vida. Então, quando eu faço esse olhar amoroso para a minha espiritualidade, quando eu vivo entendendo que eu estou aqui para adquirir experiências, para evoluir, então isso tudo me ajuda a encontrar paz nesses ciclos da vida, né? Então, a gente entende que tudo isso faz parte do envelhecer e do viver nesta jornada. E também nos ajuda a transformar o medo em presença. Então, aqui a gente vai aprendendo a lidar com essas inseguranças, a partir do momento que eu entendo que isso tudo faz parte dessa existência, desse caminho, que o único objetivo é evoluir essa alma que a gente está carregando aqui, tá? Agora eu quero trazer algumas práticas para nós. Então, a primeira seria a gente fazer uma meditação. Tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp uma meditação guiada. Quem não gosta da minha voz, escolhe uma outra lá no YouTube, tá? Mas vai ser eu falando ali. Essa meditação guiada é só para você sentir presença, tá? Para você perceber o teu corpo, perceber as partes do seu corpo, vai te ajudar a entender melhor aí o que que teu corpo está querendo falar para você, tá bom? Depois a gente tem alguns mantras, esse eu não vou falar muito para a gente não interferir nas crenças diversas, né? Mas mantras também são ótimos para a gente escutar, para a gente vocalizar, para a gente cantar mentalmente. Então, quem gostar também, se quiser me chamar no privado, eu posso passar uma lista de mantras lá para você também ajudar a dissolver todas essas ansiedades e medos. E a terceira prática aqui, que eu convido vocês a experimentarem, é a escrita terapêutica. Eu já falei dela algumas vezes. A escrita terapêutica é uma ferramenta incrível. Claro que ela não vai substituir um psicólogo, um psicanalista, não é isso, mas ela ajuda você a fazer uma autoanálise, uma autoobservação, melhora a sua autopercepção, seu autoconhecimento, né? Então, vai ajudar você a se perceber melhor. E aqui é só você escrever aquilo que vem no seu coração, né? Você pode tirar aí 2, 3 minutinhos por dia, pode ser pela manhã, pode ser à noite. Eu gosto de fazer à noite porque assim eu já vejo como foi o meu dia, o que que eu posso melhorar para amanhã, né? Então, coloca ali aquilo que você sentir. Pode fazer um áudio para você mesma no WhatsApp, pode filmar, pode gravar, pode escrever no computador, no celular, pode escrever no caderno. Escreve, põe para fora, porque quando a gente extravasa as emoções, elas não entopem. Porque se a gente não extravasa, aquilo vai bloqueando os nossos canais mentais e aí vai estagnando, e a gente vai ficando entupido. Sabe aquela sensação de angústia? Ai, eu tô com isso por aqui. É porque você não extravasou. Então, ao invés de ir lá extravasar no outro, extravasa no caderno, escreve lá tudo o que você está sentindo, tá? Mais uma dica, porque eu prometo eu cumpro, né? Dicas práticas para a gente já colocar em prática. Dica prática para pôr em prática. Infusão calmante. Então, aqui a gente tem três ervas aqui combinadas, né? O manjericão, ele é uma erva bastante estimulante da digestão. Então, ele é um pouquinho aquecedor e ele estimula a digestão. Então, vai tornar a sua digestão mais fácil
para o dia, por exemplo, ou até mesmo para digerir melhor as suas emoções. E aí você pode acrescentar duas outras ervas que sejam mais tranquilizantes. Aqui a intenção é a gente reduzir a ansiedade, acalmar a mente, né? E você pode tomar ali mais para o fim do dia. Então, se você precisa de mais vitalidade e disposição ao longo do dia, não toma essas ervas que são mais calmantes, deixa para tomar depois do pôr do sol, tá? A lavanda, ela é mais difícil da gente encontrar em natura, mas às vezes a gente acha nesses esses chás prontos e tal. Se você não encontrar lavanda, pode substituir por outra flor, né? Pode ser aí uma. Ai, como é o nome daquela florzinha? Tem a erva doce, né? Mas eu quero lembrar outra. Ai, gente, esqueci. É uma laranjinha. Calêndula. Antes, quase que eu esqueço. Calêndula já é mais fácil de encontrar porque a gente acha ela seca, nessas lojas que vendem ervas a granel, tá? Você pode colocar aí o manjericão, a calêndula, ou a lavanda, ou a erva doce e combinar com a camomila. A camomila, ela é bastante relaxadora da musculatura, então ela é relaxante muscular. Então ela vai ajudar a trazer essa calma e essa tranquilidade, tá? E aí, eu quero agora fazer um convite para que vocês também, se quiser dar um print aqui nessa tela, para você escrever lá no seu diário, lá na sua escrita terapêutica, e responder essas três perguntinhas hoje, tá? O que que eu ainda quero experimentar? Então, olha, essa jornada incrível, né? Eu tô com medo, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô com medo de envelhecer, eu tô com medo do amadurecer, tô com medo, né, da morte. Mas tudo bem, esse medo pode ficar aí, mas o que que a gente faz com ele? Então, o que que eu ainda quero experimentar que eu ainda não fiz? Vocês já fizeram um checklist do que vocês gostariam de fazer na vida? Eu só fiz isso quando uma colega minha, uma amiga, na verdade, era colega, agora é muito amiga. Ela ficou doente e ela falou assim: Eu preciso cumprir tudo isso aqui antes de morrer. E hoje ela tá maravilhosa, saudável, linda, perfeita e quase completou a lista já. Então, faz essa listinha. O que que você ainda quer fazer nessa vida, né? Outra pergunta: o que que eu posso deixar ir? Então, o que que essas bolas de ferro que eu tô carregando, gente, por que que a gente tá levando isso? Deixa lá, né? Tem coisa que a gente carrega, que tá guardada, que atrapalha a nossa vida, né? Eu sei que existem traumas, existem situações que a gente passa que são muito difíceis e que deixam uma marca muito profunda, mas será que já não está na hora de deixar isso ir? Será que não é isso que está te atrapalhando de viver o presente com plenitude? Então pensa um pouquinho sobre isso. E quem quero ser a partir de agora, né? Olha que oportunidade. Então tudo bem, tudo que eu já vivi, eu me aproprio da minha história, eu tomo posse de quem eu sou, eu acolho esse momento da minha vida de transição, mas quem eu quero ser agora? Ou simplesmente eu quero ser eu de novo, eu quero me reconhecer de volta, eu quero ser quem eu já fui, ou eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero continuar sendo quem eu sou, não tem problema. Mas pensa nisso, quem que você quer ser, tá bom? Muito forte, né, gente? Então, olha, para a gente ir finalizando então nossa aula de hoje, vamos ressignificar a menopausa, tá? Climatério, menopausa, essa transição. Então, gente, é um momento que a gente tem que ter gratidão por estar vivendo, porque só não fica velho quem morre jovem, né? Então, se a gente está tendo oportunidade de vivenciar essas experiências para a evolução da nossa alma, vamos tentar ter um olhar mais amoroso para isso, né? O que você vê como fim, o Ayurveda vê como passagem. Então, aqui é um convite para viver com mais coragem, com profundidade e com propósito. E envelhecer não é perder tempo, é ganhar consciência, né? Então, ai, nossa, eu já fiz tudo o que eu queria e agora eu tô ficando velha, não sei mais o que eu quero. Ou então, meu Deus, eu já tô velha e eu não fiz nada do que eu queria, e agora? Então, calma, tá tudo certo. A gente está aqui para ganhar experiência, para vivenciar essas experiências, para experienciar mesmo, para a gente acumular esse conhecimento, para ganhar consciência, para ir subindo esses degraus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, meninas. É sempre um prazer recebê-las. E eu quero fazer um convite aqui, tá? Sempre no final das aulas eu faço um convitinho para vocês, né? Bem rapidinho. Então, se você quiser ir além da teoria, se esse tema ressoou com você, se você deseja cuidar do seu corpo, das emoções, da espiritualidade, de uma forma integrada,
Então, eu apresento aqui o programa de tratamento ayurvédico para você. Pode usar isso como um próximo passo, além da teoria, tá? No meu plano de tratamento, é uma consulta, onde a gente vai fazer ali um plano alimentar, um plano de rotinas individualizadas, a gente vai pôr fitoterapia, práticas emocionais, práticas corporais, seguindo sempre essa linha aqui de coisas fáceis para serem colocadas aí no nosso dia a dia, tá? Então, acompanhamento próximo para a gente transformar a nossa relação com o climatério e com a menopausa. Vamos construir junto um caminho de autocuidado e de coragem. Então, quem se interessar, pode me chamar lá no privado pelo WhatsApp, tá bom, meninas? Agora vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaram do tema de hoje? Tudo bem? Que legal, seja muito bem-vinda, Débora. Que bom que você gostou. Toda semana tem, tá? Então fica ligadinha, semana que vem tem mais. Alguma aula que explica. Opa! Nossa, hoje eu tô que tô, hein, gente? Alguma aula que explica melhor sobre alimentação no dia a dia? Ótima sugestão, vamos colocar, tá? Eu vou anotar aqui. Ainda não tem sobre alimentação, mas vamos fazer sim. Obrigada, Marquele. Que ótimo. Muito bem. E, pessoal, fiquem ligadinha também no meu Instagram. Não sei se vocês já estão lá seguindo. Tem colocado conteúdos todos os dias também no Rios, né? A gente põe, eu sempre ponho uma caixinha de perguntas lá. Então, se vocês quiserem, também podem perguntar pela caixinha, que eu faço um vídeo respondendo, tá bom? E vamos viver o Ayurveda na prática, de forma real, né? E simples, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço e a gente se vê então na próxima sexta-feira. Bom final de semana para todas.